Timóteo, capítulo 4, e eu gostaria que você, se você não esteve aqui quando, um ou dois domingos atrás, nós consideramos 2 Timóteo, capítulo 3. Naquela mensagem que já está editada e já está publicada, o apóstolo Paulo disse: sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, perigosos, ameaçadores, nos últimos dias. Pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos e assim por diante. Vejam agora, 1 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5. Diz assim: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos, que têm a consciência insensível. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Queridos irmãos, é muito importante que compreendamos que ninguém, absolutamente ninguém, consegue viver sem estar sob algum tipo de influência. Ninguém. Você pode escolher quais as influências que você quer que sejam exercidas na sua vida, mas você não pode viver sem estar sob algum tipo de influência. É impossível. Alguém influencia sua vida. Conceitos, verdades, doutrinas, valores, literatura. Alguém influencia você. O pensamento desta pessoa ou daquele livro, daquele pensador. Nenhum de nós vive sem estar sob algum tipo de influência. E a minha pergunta é: quem tem influenciado você? Porque se não podemos viver sem estar sob algum tipo de influência, é muito importante que você tenha consciência de quem exerce influência sobre você. Quem é? É Deus? Você vive sob a influência da palavra de Deus, da revelação de Deus, dos valores morais cristãos? Ou você vive sob a influência da cultura, que tem poder de grande persuasão, de formatação do seu caráter, da sua conduta, que tem grande poder modelador? Quais as influências você tem permitido que sejam exercidas sobre a sua vida? Se você está sob a influência da palavra ou do mundo, o fato é que você não pode viver sem as influências, mas você pode escolher quais você quer que prevaleçam na sua vida. O apóstolo Paulo está falando nesta carta de algumas pessoas que estavam dentro da igreja de Éfeso, onde Timóteo estava pastoreando,
E essas pessoas, elas estavam pregando coisas erradas, ensinando doutrinas erradas. Aquela igreja, ela estava, e estas pessoas, sobre a influência, uma influência perniciosa, que o apóstolo Paulo denuncia. É muito interessante também entender nesta passagem que doutrina é fundamental, que doutrina, teologia, doutrina gera ética. As pessoas gostam de sermões aplicativos, devocionais, exortativos. E quando você gosta dos sermões devocionais, aplicativos e ilustrativos, talvez você não se dê conta da base doutrinária, porque toda exortação prática tem um fundamento teórico, doutrinário. E quando a doutrina é omitida, você pode ficar só com a exortação, só com o aspecto prático e engolir isso porque você não ouviu a doutrina que aquela pessoa crê e que gera aquela prática, gera aquela exortação. Por exemplo, proíbem o casamento, ordenam a abstinência de alimentos. Como tinham pastores, pregadores e mestres dentro da igreja de Éfeso, com esta exortação prática, qual? Não se casem, não comam carne, abstenham-se de alimentos, principalmente carne. Qual era a fundamentação doutrinária para esse tipo de pregação? Cuidado com o que você ouve no YouTube. Ouvi recentemente um pregador dizer: doutrina não importa, eu sou prático, não é necessário ter formação teológica, doutrina importa. Ele disse: doutrina divide, doutrina separa, é verdade, é para isso que a doutrina existe, para dividir e para separar, para dizer, isso aqui é o fundamento da nossa fé, é o que constitui a nossa crença. E aqui está o resultado prático, a aplicação prática destas verdades doutrinárias que nós abraçamos. Mas não são os sermões doutrinários que as pessoas gostam de ouvir. Gostam de ouvir os sermões exortativos, ilustrativos, engraçados, cômicos. Doutrina é fundamental. Vejamos. O Espírito afirma, Paulo não diz como, mas àquela altura, eles não tinham o Novo Testamento nas mãos como nós o temos hoje. Por isso, Deus deu à igreja profetas. E o Espírito de Deus, através de genuínos profetas e apóstolos, que nos legaram o Novo Testamento, o Espírito de Deus afirmava expressamente. Esta expressão significa claramente, sem sombra de dúvida, o Espírito de Deus estava através de profetas, ou ele revelou diretamente ao apóstolo Paulo, ou através de profetas dentro da igreja. Paulo não diz como, mas o apóstolo diz que o Espírito, para se referir ao Espírito de Deus, ele afirma expressamente, não há sombra de dúvida, é o Espírito de Deus. O ensino é claro, não há margem para dúvidas ou para outras interpretações. E o que é que o Espírito afirma com tanta clareza? Nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores, darão ouvidos a doutrinas de demônios nos últimos tempos. Por isso eu disse,
há 3 domingos atrás, 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, Timóteo, que nos últimos dias, nos últimos tempos, haverá tempos difíceis. O Espírito de Deus estava revelando que nos últimos dias haverá tempos perigosos, ameaçadores, difíceis, pois os homens amarão a si mesmos. Os homens serão gananciosos, eles serão arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Pasmem, com aparência de piedade, mas rejeitando-lhe o poder, afasta-te também desses. Mas o Espírito de Deus não estava revelando apenas que nos últimos tempos haveriam tempos difíceis, perigosos e ameaçadores em virtude destes homens. Mas ele também agora fala do perigo do ataque satânico, demoníaco, através das heresias, do falso ensino que estava sendo pregado dentro da igreja de Éfeso. E quem lê Atos 20, na despedida de Paulo, que ele pede para que os presbíteros, que eram os pastores da igreja de Éfeso, e ele se despede deles, ele diz: após a minha partida, lobos devoradores de fora para dentro vão tentar destruir o rebanho. E ele disse: de dentro da igreja vão surgir também pessoas que vão tentar destruir a igreja pela doutrina errada. Portanto, meus irmãos, os últimos tempos. Nós aprendemos lá, quando preguei em 2 Timóteo 13 agora, que os últimos tempos se referem a esta era entre a primeira manifestação de Cristo, a encarnação, a vinda do Filho de Deus e a sua segunda vinda. Portanto, os últimos tempos não são os derradeiros que imediatamente precederão o retorno triunfal de Cristo. Os últimos tempos são esses tempos entre a primeira vinda, a primeira manifestação e a segunda manifestação e a última manifestação. Nós estamos vivendo nos últimos tempos. É a nossa era. Os últimos tempos, como eu expliquei, representam o epílogo, o último capítulo do livro, a conclusão. Não sei quantos já saborearam um livro, e aquela alegria de chegar ao epílogo, ao último capítulo do livro, é gostoso demais. Quando você está no primeiro parágrafo da primeira página do epílogo, onde você está? No epílogo, na conclusão. Mas você está apenas na primeira página. Se o epílogo tem 20 páginas, você está no início do fim. Se você está na 10ª página, você está no meio do fim, no meio da conclusão, no meio do epílogo. Se você está no último parágrafo da última página, você está mesmo no fim do fim, no fim do epílogo. Nós estamos vivendo o epílogo da história. Estamos vivendo o último capítulo da história. Nós estamos vivendo nos últimos tempos. São os nossos tempos. Tempos difíceis, perigosos, ameaçadores. Eu cheguei a dizer que ninguém deveria se atrever a casar e ter filhos, vivendo em tempos tão difíceis, sem ser homem de oração, sem lutar pela vida espiritual da família. E agora o apóstolo Paulo, e quem quiser ver, já está editado no canal da igreja do YouTube, 2 Timóteo, capítulo 3. Vai ser par com essa mensagem. Agora, o Espírito afirma, ou por revelação direta ao próprio apóstolo Paulo, ou através de profetas, e o que ele afirma claramente? Nos últimos tempos
alguns, não serão todos, alguns farão 3 coisas. Primeiro, se desviarão da fé. A palavra desviar do grego é apostatar. E nós temos essa palavra em português. Apostatar, abandonar, renegar, abrir mão do que? Da fé. A palavra fé aqui não está descrevendo a sua confiança, mas a fé cristã, as doutrinas cristãs, as verdades reveladas que fundamentam a nossa fé. O nosso Deus é uno, é triuno. Jesus Cristo é simultaneamente Deus, homem. Sua vida, sua vinda, sua obra, sua morte é redentora, é propiciadora, é justificadora, é reconciliadora, é redentora. São as doutrinas cardinais, é o coração da fé. São as doutrinas, as verdades. Alguns se desviarão da fé, da sã doutrina, das verdades teológicas reais, genuínas, da palavra de Deus. Nos últimos tempos, alguns darão ouvidos a espíritos enganadores. Mas esses espíritos malignos, Satanás é o pai da mentira. Ninguém consegue enganar a não ser pela mentira. Você consegue enganar alguém dizendo a verdade? Não. Satanás é o pai da mentira. Os demônios são mentirosos. Todo engano satânico maligno está fundamentado na mentira. Portanto, esses espíritos enganadores são espíritos malignos de mentira, cujo propósito é enganar. Mas espera aí, como é que esses espíritos malignos enganarão com suas mentiras? Serão visões? Eles aparecerão, eles se tornarão visíveis? Não. Eles vão falar através de pessoas, de falsos pregadores, pastores, apóstolos, bispos, pregadoras de YouTube e etc. Muito cuidado com quem você está ouvindo, principalmente na internet. Porque será pela boca dessas pessoas que esses espíritos enganadores enganarão. Agora, nos últimos tempos, alguns darão ouvidos. Alguém já lhe disse, não dê ouvidos para essa pessoa. Ou seja, não dê atenção, não pare, não escute, não empreste seus ouvidos, não dê atenção. Alguns darão atenção, alguns emprestarão seus ouvidos, alguns escutarão com atenção, espíritos enganadores que falarão através de pregadoras, pregadores, pastoras, pastores, apóstolos. Eles falarão. Eles também darão ouvidos a doutrinas de demônios. Os demônios, eles ensinarão as suas doutrinas, didática, da onde vem didascalê, ensino, é o verbo ensinar, para se referir ao conteúdo do que é ensinado, a doutrina. Os demônios têm doutrina, que eles querem doutrinar, catequizar. Alguns ouvirão doutrinas de demônios. E sabe como os espíritos enganadores e as doutrinas dos demônios chegarão às pessoas? Sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos. Sob esses alguns que negarão a fé cristã, as verdades reveladas por Deus, porque eles serão enganados com as mentiras demoníacas e as doutrinas satânicas. Essas pessoas, elas estão sob a influência de homens que são aqui descritos como hipócritas e mentirosos, e eles estão dentro da igreja de Éfeso.
E Timóteo, Paulo está dizendo, Timóteo, defende a igreja dos lobos devoradores, sob a influência. Eu quero lhe perguntar, qual é a doutrina que você segue? Qual é o pregador, a pregadora? Quem você está lendo? Quem você está ouvindo? Tem pregadoras aí falando coisas terríveis. E tem muito crente ouvindo. Sabe por quê? A influência da hipocrisia. São pessoas que têm a aparência de piedade. Você olha para elas e você diz, ali está uma mulher de Deus. Ali está um homem de Deus. O linguajar dele é totalmente bíblico evangélico. O seu modo de falar é enganador, é hipocrisia, não é verdade. São pessoas bem vestidas, falam muito bem, são muito polidas. São pessoas que têm o nosso linguajar, mas que são hipócritas porque não são sinceros. São mentirosos, estão dizendo mentiras. E sob a influência de homens mentirosos e hipócritas, muita gente dentro da igreja, alguns, ao ouvi-los, estarão ouvindo os demônios. Ao ouvi-los, estarão ouvindo enganos de espíritos e doutrinas de demônios. As grandes seitas e heresias saíram de pessoas que estavam dentro das igrejas evangélicas. Várias seitas e heresias que tem hoje foram movimentos começados e fundados por membros de igrejas batistas que estavam nos nossos arraiais e que foram descobertos, foram expulsos e fundaram, e hoje está aí crescendo suas religiões, mas estavam no nosso meio. Por isso, meus irmãos, eu pergunto, quais são as influências? Quem você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Quem você está compartilhando? Quais mensagens? 1 João, o apóstolo João, ele diz assim, amados, não acrediteis em qualquer espírito. Será que os espíritos se materializavam e eles apareciam, se tornavam visíveis no culto e falavam para a igreja? Não. Avaliai se os espíritos vêm de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Há um id satânico. E eles estão saindo pelo mundo. Os espíritos falam através dos pregadores. Por detrás de cada pregador, de cada pregadora, de cada doutrinador e de cada doutrinadora, tem um espírito. Ou de Deus, se ele prega a palavra de Deus, ou um espírito demoníaco. E João está dizendo, não acrediteis em qualquer espírito, ou seja, naquele pregador e naquele profeta tem uma espiritualidade. Não acrediteis. Avaliai, a palavra é submetei a teste. Se os espíritos vêm de Deus, se aquela pessoa realmente tem o Espírito Santo de Deus, ou se é espírito enganador, maligno. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E João está dizendo, alguns vão se desviar da sã doutrina, das verdades reveladas por Deus. Por quê? Porque darão ouvidos a espíritos enganadores através de homens hipócritas que aparentemente são homens santos, pregadores, mas eles são mentirosos e hipócritas. E eles estão sob a influência de espíritos enganadores. Muitos vão se desviar do Evangelho de Jesus Cristo, porque darão ouvidos a doutrinas de demônios, quando ouvirão homens hipócritas e mentirosos, pregando
sendo a boca de Satanás para as pessoas. E a internet está aí, não me deixa mentir. Não me deixa mentir. Queridos irmãos, esses homens têm a consciência insensível. A palavra grega é cauterizada, e nós temos essa palavra em português. Ela pode ser interpretada de duas maneiras. Essa palavra era usada para descrever a marca produzida por um ferro em brasa, que era colocada na testa dos escravos, para que todos soubessem aquele escravo pertence àquela pessoa. Se eu tivesse um escravo, eu faria algo de ferro com JMS, Jorge Max da Silva, em brasa marcou, está lá. Ou para marcar o gado. Os irmãos vão numa fazenda e encontram muito gado, né? JMS, é meu. Então está lá. Se for por parte do vizinho, você sabe, olha aqui, tem a minha marca. Essa palavra, cauterizar, deixar uma marca feita com fogo. Mas a palavra também era usada para cauterizar, para desensibilizar, insensibilizar, através da cauterização. Você está lá com dorzinha no dente, no nervo, e aí o dentista cauteriza. Aí ele mexe lá. Por que ele mexe? Porque ele cauterizou. Ele tirou toda a sensibilidade do nervo, ele pode mexer. Você não pula da cadeira, você não grita de dor. A consciência deles está cauterizada. Tem a marca de Satanás. A nossa tradução preferiu por consciência insensível, cauterizada. A consciência é a voz que Deus colocou dentro de nós. Se você amordaçar a sua consciência, se você silenciar a sua consciência, se você calar a sua consciência, o papel dela é dizer, está errado. Imagine que o porteiro lá na frente, ele tem um botão, aqui tem uma lâmpada vermelha, tem assalto, ele aperta lá, a lâmpada vermelha acende aqui e nos diz, perigo, mas a lâmpada está queimada. Aí ele aperta lá que não acende. O papel da consciência, e é por isso que nós temos sentimento de culpa, porque a consciência diz, você errou. Acontece comigo, com você, você fala uma coisa, você faz uma coisa, você pensa, vem o sentimento de culpa. O que é? É a consciência dizendo, está errado. Esse é o papel da consciência, é gritar, é dizer, está errado. Tem o certo e tem o errado. O que tu pensou, o que tu falou, o que tu fez, está errado. Mas se a tua consciência ficar cauterizada, insensível, desensibilizada, se a lâmpada estiver apagada, não avisa mais. Paulo fala, meus irmãos, aqui na sua carta, dizendo, 1 Timóteo 1,19, conservando a fé e uma boa consciência. Eu tenho que conservar uma boa consciência. Uma boa consciência é uma consciência tão alimentada pela palavra que ela me ajuda a discernir o certo do errado. Eu sei direitinho o que é certo e o que é errado. Porque eu tenho uma boa consciência que me avisa, que dá o estalo de estar errado. John MacArthur escreve no seu livro um fato, segundo ele verídico, de um avião com pilotos espanhóis e o computador de bordo acendeu lá a luz e a voz ressoou em inglês, que era para baixar o nível, havia perigo, e anunciou, e a caixa preta gravou o piloto dizendo, cala a boca, gringo, porque a voz estava em inglês, e houve uma colisão, não é, de aviões, porque a voz disse, você está no mesmo nível, abaixa. Houve um suar, houve uma advertência.
mas ela não foi escutada. Não foi dado crédito, e por isso aconteceu. A nossa consciência Deus fez para te dizer, está errado, para você se tocar enquanto é tempo. Mas uma pessoa que tem a consciência cauterizada, ela não sente mais dor. Eu disse para os irmãos, essa semana, alguém tocou no nome de um pastor amigo em comum, divorciado porque a esposa adulterou, e ele disse, tu não conhece ele bem, ele não é flor que se cheire. Como? Ela errou. Ela quis se vingar ou não, eu não sei, ela errou. Mas ele aprontou. Como uma pessoa pode, não é, pregar a palavra de Deus, pastorear, pregar, aconselhar, acreditando que divórcio é errado, mas não é errado vez por outra pular a cerca? Como pode? A consciência não acusa, mas ela se tornou cauterizada. Ela não acusa. Ela ela está amordaçada. Ela foi silenciada. E por isso, a pessoa faz o que é errado e ela está em paz. Ela consegue pregar em paz. Irmãos, eu nunca me coloquei e não me coloco, eu sou um pecador. Eu posso a qualquer hora cair, mas nós temos que ter integridade, dizer, eu caí, eu vou arcar com as consequências. Não dá para ter uma vida paralela, dupla, não dá. A consciência não deixa. Eu não posso assomar este púlpito e estar diante de Deus e me dirigir aos irmãos em nome do Senhor, vivendo uma vida dupla, não dá. Então, nenhum de nós pode dizer que não vai cair, não vai pecar. Eu peço a Deus para que não aconteça, mas nós temos que ter a consciência. E há pessoas vivendo vidas duplas, vivendo de uma maneira imoral, desonesta, de uma maneira corrompida e paralelamente pregando, ensinando hipocrisia, mentira. E é por isso que o diabo consegue usar essas pessoas para, irmãos, serem a boca de espíritos enganadores e doutrinadores de demônios. Eu estava, irmãos, com mais 3 pastores. Eu tenho vergonha disso, de falar isso, porque eu estou falando de pastores. E o que eu comecei a ouvir, e eu perguntei, mas o que é que você prega no púlpito? Se tu está dizendo que isso está certo, o que é que você prega no púlpito? E ele me disse assim, você já leu Rodolfo Bultmann? Bultmann foi um grande teólogo e exegeta. E ele negou que o Jesus que nós conhecemos nos evangelhos seja o Jesus histórico. Ele diz, o que você encontra no evangelho não é o Jesus Cristo verdadeiro, é o Cristo da fé. São as lendas criadas sobre Cristo. Mas ninguém sabe quem é Jesus. E ele foi o maior formador de opinião e dos seminários europeus. E é por isso que a Europa, hoje, é essa infelicidade de ateísmo dentro da igreja. Esse homem, e eles diziam, você já leu um sermão dele? Se você ler, você vai dizer que é um homem piedoso. Mas uma coisa ele pregava no púlpito, outra coisa é quando ele estava no seminário ensinando. Aí ele ensinava as heresias dele, formando pastores. Então, ele quis dizer, você pode ter estas convicções teológicas aqui, e pode pregar do púlpito outra coisa para não escandalizar. Como é que pode? Como é que uma pessoa pode pregar no que ela não acredita, porque virou emprego, de onde se ganha salário? Isso aqui é o meu emprego, eu digo o que vocês querem ouvir. Mas o que eu creio mesmo, eu não falo. Porque se eu falar, os irmãos me demitem e me mandam embora. Irmãos, eu ouvi isso de 3 pastores.
eu estou dizendo isso porque nós estamos nos últimos tempos e nós não podemos ser inocentes, crédulos. Pastor íntegro não tem gracejo com mulher casada, não tem toque malicioso com adolescente da igreja, com moça. Irmãos, o fato de ser pastor não significa que tem que baixar a guarda. Temos que estar sempre alertas e vigilantes. Tem gente mentirosa e hipócrita dirigindo igrejas, estão destruindo vidas, mas as pessoas são tão crédulas, tão inocentes, que acreditam tanto e depois se decepcionam. Nós somos crentes em Cristo, respeitamos os pastores que seguem a palavra, mas não somos, irmãos, presa para os dentes deles. Nós temos que saber que ali é lobo devorador e nós não queremos ser presa para os dentes dessas pessoas. Eles são homens mentirosos e hipócritas, a consciência insensível. Por isso, verso 3, eles proíbem o casamento. Como é que pode? Quem criou o casamento? Deus, todo mundo vai casar? Não. Existe o dom do celibato, sim, mas é exceção. Não é a regra. A regra não é bom que o homem esteja só. De onde esses pregadores dentro da igreja de Éfeso, baseado em quê? Eles estavam ensinando e proibindo o casamento. Por que eles estavam pregando e ensinando a abstinência? Abstenham-se de alimentos, principalmente carne. Porque eles haviam recebido influências judaicas, os essênios, a filosofia grega dualista e já o gnosticismo embrionário estavam lá. E sabe o que em síntese, o que eles pensam? A matéria é má. Se você quer ser piedoso e santo, então você não pode desfrutar os prazeres da matéria, porque a matéria é má. Sexo é mau. Você não pode ser santo e ter vida sexual dentro do casamento. Por isso eles proibiam o casamento. Porque para eles, quem quer ser santo espiritual, não pode desfrutar dos prazeres sexuais. E todo prazer sexual que um casado que se ama, desfruta, foi Deus que planejou. Foi Deus. Toda carne, todo alimento, foi Deus que criou para nós comermos e comermos com prazer. E de onde eles tiram isso? De uma doutrina errada. A matéria é má. Mas a Bíblia diz que Deus criou a matéria. E viu Deus que era bom. Tudo que Deus criou e viu Deus que era bom. Então a matéria nunca foi má. Em 1 Coríntios 6, Paulo combate a seguinte heresia. A matéria é má, mas ela não influencia o espírito. Portanto, o que acontece com o corpo não tem nada a ver com o espírito. Então pode viver a prostituição, porque isso não afeta a santidade e a vida espiritual. Aí Paulo diz, negativo. Os alimentos são para o estômago foi feito para o alimento, mas o corpo não foi feito para a imoralidade não foi feita para o corpo foi feito para o Senhor. Aqui a heresia é outra, observem, quando o diabo não consegue te levar à prostituição, à promiscuidade sexual, então vem para cá, prazer é ruim, a matéria é má, não desfrute. É por isso, essa influência, ela permeou tanto os 4, 5 primeiros séculos, e os pais da igreja exaltavam, por exemplo, a virgindade e o celibato. Exaltavam que a espiritualidade mais elevada era conquistada só por aqueles que se abstinham de sexo. E por isso, não é? Padres não casam, é o fundamento, doutrinário corrompido.
esta ideia de que, de alguma maneira, o casamento, de alguma maneira, a sexualidade estraga a tua vida espiritual. E o apóstolo Paulo está dizendo, eles proíbem o casamento. Como vão proibir o que Deus criou? Como? Com amor, dentro do casamento aprovado, legítimo, o prazer sexual é dádiva de Deus para o casal desfrutar. Os alimentos. Nós não sentamos na mesa só para comer, como você abastece um carro. O carro não tem paladar, não tem olfato. Irmãos, nós sentamos à mesa, e que prazer, hein? Comer aquela picanha, aquele camarão com catupiry. Você não só está cumprindo um dever de se alimentar, você faz isso com prazer. Você saboreia. Deus criou para nós, irmãos. Não é só para nos alimentar, porque senão a gente comia capim que nem alguns animais comem. Mas nós temos que comer. São tantas vitaminas, são tantas proteínas, é tanta coisa que a gente precisa. E que paladar maravilhoso foi Deus. Por que Deus não fez só uma erva e todo mundo come aquilo e dá certo? Prazer. Então Deus criou para o nosso prazer. E aqui está, Paulo diz, eles proíbem o que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Vejam, o alimento e a sexualidade não foi feita só para você receber, mas também para você receber com ações de graças. É por isso que eu nunca e você nunca deve colocar um garfo na boca sem antes dar graças a Deus. Receba com ações de graças. Receba. Todos os dias de manhã, agradeça profundamente. E você vai dar uma mordida num sanduíche no meio da rua, não precisa parar, ajoelhar e fazer assim. Vai ser, Senhor, muito obrigado. Bendito seja, Senhor. Você está comendo e a tua alma está enaltecendo. Senhor, obrigado por esse alimento. Então, Deus fez, foi Deus que criou. Se Deus criou, não pode ser ruim. Ele criou para serem recebidos com ações de graças. Por isso você não pode reclamar da comida. Se você senta à mesa e diz, é isso? Como é que você vai agradecer por algo que você critica? Então, Deus criou para serem recebidos com ações de graças por quem? Pelos que são fiéis e pelos que conhecem bem a verdade. Não são os que conhecem a verdade, mas os que conhecem bem a verdade. Quem é bem doutrinado, quando usufrui da sexualidade no casamento, agradece antes, agradece durante, agradece depois. Quando se alimenta, agradece, recebe o que Deus deu com ações de graças. Quem conhece bem a verdade, louva, exalta, engrandece a Deus pelo que Ele fez para nós. E o apóstolo diz, visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, a matéria é boa. A prova de que a matéria é boa é que Jesus Cristo ressuscitou. Ele comeu peixe, ele comeu mel, ele disse, toca aqui, e nós vamos ressuscitar, e nós vamos viver no novo céu e na nova terra. Os irmãos acham que nós seremos almas etéreas, fantasmas que ficarão pulando de nuvem em nuvem. Irmãos, nós vamos viver no novo céu e na nova terra, no paraíso, que é este universo liberto das consequências e dos efeitos da queda, quando o leão e o cordeiro pastarão juntos. Quando a criança vai botar a mão lá na toca e a serpente não vai fazer mal, porque não se fará mais mal, porque a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Novo céu, nova terra. Por isso haverá ressurreição. Vai ser corpo de carne, de osso, de nervo? Nós não sabemos. É como você olha para o abacate, o caroço do abacate, você não sabe como é que vai ser o abacateiro. Se tu não tivesses nunca visto um abacateiro na vida,
e alguém te mostrasse o caroço do abacate, você não faria a menor ideia do que é o abacateiro. Uma coisa é a semente, outra coisa é a árvore. Esse corpo é a semente, diz o apóstolo Paulo. Como vai ser a árvore, nós não sabemos como este corpo será, mas ressurreição, é corpo. É corpo, irmãos. Então, Deus fez tudo bom. Todas as coisas criadas por Deus são boas. Nada deve ser rejeitado, nada. Se mexeu, pode comer. Por isso tem lugares, se você ver os vídeos dos meus amigos missionários, na China, barata, cachorro, né? Minhocas, aquilo ali, irmãos, fritinho, irmão, não tem ideia. Eu nunca comi, mas a turma come e se delicia. Tudo que Deus criou. Agora, é óbvio que Jesus Cristo, o Filho de Deus, irmãos, ele disse assim, vamos lá em Marcos 7,19. Em Marcos 7,19, o que é que deixa o homem impuro? É o que entra ou é o que sai? Verso 19, porque não entra no seu coração. O alimento não entra no coração, mas no estômago, e depois é expelido. Assim, Jesus declarou puros todos os alimentos. Ou seja, a velha aliança, que declarava animal impuro e animal puro, isso pertence única e exclusivamente ao pacto de Deus com Israel. Numa situação da Palestina, no Êxodo, no calor do deserto, etc, isto não nos pertence. Jesus Cristo declarou puros todos os alimentos. Vamos para Atos 10. Atos 10. A visão de Cornélio, que Deus, para Pedro entrar na casa de Cornélio, o Senhor Deus fez uma ginástica para Pedro entender. Verso 11, Atos 10. Pedro viu o céu aberto, um objeto descendo, como se fosse um grande lençol, baixado pelas 4 pontas sobre a terra. Nele havia todo tipo de quadrúpedes, animais que rastejam pela terra e aves do céu. E uma voz lhe disse, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor. Pedro sabe mais do que o Senhor, né? Porque nunca comi algo profano ou impuro. Pela segunda vez lhe falou a voz, não chames de profano o que Deus purificou. Então entra na casa de Cornélio, porque um judeu não entra na casa de um gentio. Entra na casa de Cornélio, porque o que Deus purificou é puro, não tem impuro. Então, o que Paulo está dizendo é que, visto que todas as coisas foram criadas por Deus, são boas, nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças. Então, colocou lá para você, você está numa viagem missionária, você está num país onde come cachorro, e serviu carne de cachorro, você agradece a Deus e põe para dentro, né? Recebe com ações de graças. Acabou. Sabe por quê? Versículo 5. Pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Olha que coisa interessante. Quando você pega um alimento, se aquele animal foi oferecido a Satanás num sacrifício, você comprou um carneiro para comer, e ele foi oferecido para uma entidade maligna, e foi vendido, você não sabia que aquela carne fora oferecida. Você pegou aquilo ali, você deu graças a Deus, você pronuncia um versículo bíblico, a palavra, a comida está santificada, não vai te fazer mal. Alguém pode ter preparado, e saibam os irmãos que isso acontece. Eu conheço isso, porque eu vi pessoas praticarem, fazerem comidas enfeitiçadas, com pactos malignos, e as pessoas comerem e caírem
dentro daquela maldição, daquele mal que foi planejado ao ingerir o alimento. Se você agradece a comida na hora de comer, você está santificando o alimento. Seja lá quem preparou e o que fez, se estava mal intencionado, e se tinha alguma coisa espiritual maligna, se você recebeu com ações de graças, dizendo: Deus, foi o Senhor quem fez esse animal, foi o Senhor que fez esse vegetal, esse grão, e eu recebo, Pai, muito obrigado por esse alimento. Você santificou o alimento e ele não vai fazer mal, porque ele foi santificado pela palavra e pela oração. Como é importante nós aprendermos a ser gratos pela comida. Não é só a gratidão, é também proteção. É também proteção. Por isso, não é? Orar antes de comer. Eu não estou dizendo que você tem que fechar os olhos e botar a mão assim, ou ajoelhar dentro de um restaurante. E você pode, né? Chegou, Pai, obrigado. É a tua providência. Obrigado, Senhor. Foi o Senhor que preparou para mim. E dar graças a Deus, né? Você pode fazer assim. Também, se quiserem orar no restaurante, pode orar, não tem pecado, não tem mal nenhum, que as pessoas vejam que nós somos gratos ao Senhor. Assim sendo, eu concluo, irmãos, não é? Dizendo: cuidado com o que você está ouvindo. Tem gente mentirosa, tem gente com aparência de piedade hipócrita, consciência cauterizada, que está sendo veículo de espíritos enganadores e de demônios. Vão ensinar muita coisa errada. Paulo deu 2 exemplos daquela época. Hoje tem outras coisas. Estude a palavra de Deus, conheça bem a verdade. Seja um cristão bem doutrinado, bíblico, teológico, para você poder, ao ouvir, você pode dizer: epa, isso não é de Deus. E você não se deixar levar. O Espírito de Deus claramente afirma que nos últimos tempos muitos se desviarão do Evangelho por dar ouvidos ao maligno através dos seus asseclas, através dos seus instrumentos, pregadores e pregadoras. Nem tudo que brilha é ouro, tome cuidado. Abaixe a sua cabeça, ore e agradeça ao Senhor por ter nas mãos a santa palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, conheça a verdade que liberta.